É difícil isso, né? Eu acho que tem várias coisas na vida que são difíceis, mas uma delas é lidar com pessoas e principalmente com as pessoas tóxicas, né? E eu acho que a grande definição de pessoas tóxicas são pessoas amarguradas. Legal. São pessoas difíceis de lidar, são pessoas às vezes invejosas, são pessoas que elas não conseguem resolver suas próprias vidas, suas próprias questões e acabam intoxicando, né, Todo o mundo ambiente. ao redor, né? E você começou a falar da questão da droga, né? Pessoas que se livram das drogas, mas pessoas tóxicas, elas acabam se intoxicando, parece que elas têm drogas, produzem drogas, né? O que tem de pior do ser humano, porque a gente tem que admitir que não somos não somos uma pessoa do bem no sentido de todo mundo tem um lado mal. Sim, né? sim. E a pessoa A partir da hora tóxica, que o pecado entrou no mundo... né? Então, Fomos não tem gerados como. do pecado, né? Exatamente. Eu acho que até aquela coisa que a gente fala, a gente acha a criança, né, um bebê, uma criancinha, a gente não precisa ensinar o errado, né? É tão engraçado isso, né? A gente precisa Toda ensinar criança, o certo. mas o errado todo mundo sabe, né? Então, assim, essa coisa tóxica é isso. Eu acho que é a inveja, é a pessoa que não se resolve, é uma pessoa... E isso é impressionante, porque essas pessoas estão presentes e elas se multiplicam mesmo em qualquer lugar. Elas estão no trabalho, elas estão na família, elas estão nos amigos. A gente, às vezes, né? É difícil até a gente reconhecer isso, mas... Exatamente. Mas existem as pessoas, que eu vou botar aqui o extremo da pessoa tóxica, que é uma pessoa que carrega uma patologia. Né? Porque aonde ela chega, ela consegue contaminar. E eu acho que é importante, eu acho que o tema hoje é como é que a gente lida com isso, né? Que tipo de fronteira, porque depois de um tempo você acaba ficando tão contaminado que você acaba tendo a visão do mundo e das pessoas através dessa pessoa. Então você vai ficando, né? Você fica mal, é engraçado isso. Tem umas pessoas que falam, gente, eu fico do lado daquela pessoa, eu me sinto mal. Aí as pessoas falam de energia, falam, enfim, com diversas linguagens, e possivelmente sim, essa pessoa, ela carrega isso, ela consegue mesmo, ela tem um grande poder do mal nesse sentido, né? Se eu fosse resumir, eu diria que geralmente as pessoas tóxicas, no sentido íntegro da palavra, é aquela que carrega a toxina, carrega o veneno, que vai contaminando. E o que ocasiona na gente? Vai nos matando aos poucos. Hoje a gente vai entender isso daqui a pouco, né? Como lidar. Doenças não só patológicas, mas doenças físicas mesmo para o corpo, porque são pessoas que projetam, como ela falou, patologia. Geralmente a pessoa tóxica, ela contamina porque ela projeta no outro uma marca dela, uma ferida se encheu, dela. Né? De toxina, não aguenta mais, aí tem que exalar para algum lugar, né? Sim, exatamente. Ela vai intoxicando o outro, porque ela não consegue conviver com as feridas dela, com as dores dela, ela vai projetando no outro aquele veneno, vai dividindo aquilo de uma maneira até inconsciente algumas vezes. Não aguenta, né? Se sentir intoxicada sozinha, vai atrás de intoxicar os outros, né? E eu vejo assim que muito antes dela contaminar alguém, ela foi contaminada. Sim. Em algum momento da sua vida, né? Seja esse momento da sua formação, porque todos nós fomos gerados do pecado. Todos nós nascemos com uma dose de toxina, né? Que é o pecado, que é o mal. Mas a pessoa, ela tende a alimentar e a proliferar isso em si, dar mais valor a isso, porque assim, é comum, o ser humano ele tende a valorizar mais o que é ruim, né? A dar cômodo mais até, né? Do que aquilo que é bom, né? Tipo assim, se eu tenho um problema, eu dou tanto valor àquele problema que eu acabo transformando aquilo como a minha imagem, como a minha bandeira, ao invés de tentar me livrar daquilo. Então, nós precisamos aqui hoje falar sobre como lidar com quem é tóxico, né? E com quem está, como se livrar disso. Porque não é isso, Deus não ele não criou nenhum ser humano para viver o resto de sua vida escravo desse mal. Ele nos fez a sua imagem e semelhança para o seu louvor, para a sua glória, para a sua adoração. Nós precisamos escolher nos libertar disso e viver uma nova vida. Existe oportunidade para todo ser humano. Todo ser humano tem o direito. A Bíblia diz claramente que todo povo é convidado a procurar a salvação. Todo mundo. Então, cabe a cada um escolher. A Bíblia diz, escolha, pois, a vida para
que vivas, né? Então, é importante hoje, nesse bate-papo, a gente falar sobre como se livrar, porque além de você ser, você está contaminando todos à sua volta. Imagine, você construir uma geração depois de você, toda contaminada por aquilo que está em você, né? Seus filhos, seus netos, que tipo de sua legado, família. de herança que você está deixando para as pessoas que vêm depois de você, né? Eu acho interessante também a gente pontuar que uma pessoa tóxica não nasce tóxica. Todo mundo tem a mesma tendência, e é bom deixar isso claro, para o bem quanto para o mal, mas ninguém nasce mal. Então, alguma coisa aconteceu e quando ela chega no ponto de ser tóxico, para mim isso é só a ponta do iceberg. Né? Tem muita coisa aí que foi somando e não foi lidado, que chegou nesse ponto, né? Com certeza. São 33 anos trabalhando como psicóloga clínica. Eu, às vezes, me assusto, né? Com o tempo que eu trabalho e ainda consigo manter um otimismo, uma fé no ser humano. Tem que ter, mas né? não é fácil. Né? Eu acho que isso que você está falando é perfeito, mas essa questão de escolha, eu trabalho com uma abordagem de terapia que dá exatamente isso. O que você quer? Que caminho é esse que você quer escolher? E, ao mesmo tempo, como é que você quer ser responsável por esse caminho? As pessoas não querem ser responsáveis. Né? Elas preferem, a grande maioria... Elas não foram ensinadas a ser responsáveis por nada, né? Porque tem um lugar, tem uma zona confortável em ser pessoa tóxica. É melhor ficar sentada aqui falando mal de todo mundo, né? Invejando os outros, do que eu sair daqui, levantar e ter um processo de ação. Eu acho que o problema do ser humano, de uma maneira geral, é partir para executar, para a ação. Então, somos sujeitos muito mentais, né? Então, você fica aí pensando, aí você olha o vizinho, você acha que o vizinho está melhor, aí começa, enfim. Eu concordo que existem inúmeras situações que você pode ter vivido na infância, que aquilo ali, enfim, não foi tratado. Né? Tem pessoas, eu não sei se você faz esse trabalho, mas eu escuto de pessoas que às vezes vão para o hospital, trabalhar com pessoas e dizem assim, tem pessoas tóxicas que vão até a morte, até aquele último suspiro, porque eu sempre digo que até o último suspiro, isso é que nem filme, né? Às vezes tem aquele último suspiro, a pessoa, né? Ela sai daquela prisão, né? Daquela toxina toda. Mas às vezes tem pessoas que não vão, não. Que mesmo no último momento de morte ainda estão, né? Então eu acho que tem a importância do querer, né? Psicologicamente, o que eu percebo isso, porque eu me considero realmente uma terapeuta muito otimista. Vamos embora, e agora vamos. Aí a pessoa não vai. Vamos embora. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas, elas não gostam de limites. As pessoas que são tóxicas, né? Que assumem isso, elas não querem limite. A Bíblia fala que a lei é impotente para salvar, mas conduz a Deus. Então, tudo que delimita o ser humano, ele quer ignorar, né? Não, eu não quero... Você acha pessoa, né? Super-herói. Eu não quero receber ordens, eu não preciso ser ensinado, eu não preciso ser orientado. E eu quero ser livre. Mas quem disse que para ser livre você precisa ultrapassar os limites? Nós vemos o curso do Rio, ele é livre, mas ele tem as margens. Legal, isso é muito legal. Ele tem as margens que dão a ele a orientação do que ele, aonde ele pode passar. E ele sempre vai ter a liberdade de seguir, de avançar, de chegar no melhor. É o bom senso então, até, né? Não o precisa bom ser senso, uma coisa muito complexa. o bom caráter, você seguir a lei de Deus, você seguir a lei dos homens, você ser uma pessoa que tem limites, que tem limitações, isso não tira a sua liberdade. Muito pelo contrário, isso faz com que o fluxo da vida siga com mais leveza, siga com mais certeza de onde vai chegar, né? Porque todo mundo que não quer esse limite é ocioso. Todo mundo que não quer esse limite nunca está satisfeito com nada, sempre quer aquilo, né? Eu acho que tem uma coisa interessante, eu vou concordar assim com você, e tem uma coisa interessante, talvez a gente estava falando até um pouquinho antes dali, dessas pessoas tóxicas, elas estão em qualquer lugar. Verdade. Em qualquer filosofia de vida, em qualquer filosofia espiritual, em qualquer religião. Sim. Elas estão presentes. Sim. E parece que elas não entendem. Se ela está numa religião, no budismo, ou se ela está na cristã, não importa a religião que ela... Parece que ela não escuta. Ela escuta o que ela quer
ela bloqueia, mas ela continua sendo tóxica. E, às vezes, são pessoas que usam até uma certa prepotência, dizer que elas estão, não, mas eu acredito em Deus, eu acredito nessa tal filosofia, mas continuam pessoas com o coração amargurado, pessoas doentes. Não querem ouvir, não querem aprender, sempre E aí, às vezes, pode até se desmascarar. Né? Em cima de uma certa, essa coisa, eu tenho espiritualidade, eu sou espiritualista, eu sou, se acha enfim, o super-homem, né? acha que o problema está nos outros. E nunca nele, né, Mônica? Sim, a gente passa pela ideia de que tudo começa na visão de mundo. Qual a visão de mundo que eu tenho? A minha visão de mundo vai determinar o meu caráter, o meu comportamento, como eu vou me relacionar, me comunicar com o outro. Passa por aí. Uma coisa que a gente fala muito na PNL, que é a programação neurolinguística, um dos pressupostos, é exatamente as pessoas que são causa ou efeito. O que você quer ser? Você quer ser a causa do seu dia, a causa de como vai terminar o seu dia, a causa de como você vai ser, dos seus resultados, ou você vai ser o efeito dos resultados daquela pessoa tóxica que te contaminou? O que você quer ser? Como você quer programar a sua mente? Para ser a causa, protagonizar, ou ser a coadjuvante? Ou ser aquela pessoa que vai ser o efeito das palavras daquela pessoa que te contaminou? Aquela pessoa tóxica. Isso é muito importante a gente frisar. É uma questão de escolha, né? Decisão. Realmente é uma questão de decisão. A gente, assim, eu trabalho há muito tempo com dependente químico em si, né? Mesmo, de droga, enfim. E a gente vê que não adianta, a pessoa tem que escolher. Sim. Não existe remédio, não existe terapia, não existe nada que seja capaz escolha, né? de te libertar se você não decidir deixar ser ajudado. Quantas das vezes nós temos centro de recuperação em vários estados no Brasil e às vezes a gente, são 28 anos que a gente tem e esse trabalho, às vezes chega a família, pai, mãe, esposa, não, meu filho tem que ficar aqui. Mas se ele não quer, não adianta. Não adianta. Não, mas é o melhor para ele não tem condição de decidir. Tem sim. Ele tem que escolher, ele tem que querer, ele tem que se permitir ser ajudado. Porque todo aquele que vem porque você mandou, porque você obrigou, ele não vai conseguir se abrir para receber aquela ajuda e a desintoxicação. É engraçado a gente falar, porque você fala da toxicidade química, mas a gente pode, inclusive, relacionar que uma pessoa, para se tornar dependente química, estava tentando lidar também, com alguma outra toxicidade da alma, do corpo, do espírito, antes de se intoxicar pela droga, né? Então, a droga é só um refúgio. Até, né? É um refúgio, né? Tipo, eu vou buscar na droga um outro mundo. Alívio, até, né? Quantas pessoas bebem para poder sair daquela realidade, né? Usam uma droga para sair daquela realidade. É porque é o que você está dizendo. Já está vivendo uma toxicidade, né, em si, já tem um mundo tóxico, já tem um mundo obscuro e ele quer sair daquilo ali e procura o caminho mais fácil, né, que vai piorar a situação, na verdade, vai piorar a situação. Teve pessoas que eu já ouvi falar assim, como é que é? Que acham que, por exemplo, uma pessoa bebe, como é que é? Bebe porque está deprimida. Não, ela bebe, né? Exatamente, ela bebe porque está deprimida, né? Não é o contrário disso. Né? Então, ela não está deprimida muitos caminhos, bebe. Ela bebe, né, que a pessoa, exatamente, porque ela está mal. Então, a pessoa escolhe esses caminhos porque ela não dá conta da própria toxina, né? Do que ela tem de tão ruim dentro dela. Eu acho que assim, eu gosto muito de pensar, e como psicólogo, que a gente cuida de alma. Essa alma está doente, né? Essa alma está apodrecida, enfim, e aí podemos vasculhar na vida dessa pessoa e encontrar um campo familiar, uma história do passado, inúmeras coisas, né? Que algumas pessoas fazem uma escolha, outras, né, fazem outra, outras têm mais sustentação para aguentar determinada situação, outras não, e a gente não tem como falar isso de uma maneira tão correta. Eu acho que tem que ter um respeito a cada um. Eu acho que o que você falou aí, eu gosto muito de uma frase, e aí como psicólogo eu tenho que lidar com todo tipo de pessoas, todo tipo de religiões, crenças, né? E também em cima de cada crença, eu quero entender onde a pessoa está se agarrando, porque às vezes vem isso. Muito interessante e hoje né? eu acho muito importante que o psicólogo possa ter conhecimento de todas as religiões, toda a espiritualidade, porque hoje quando alguém fala alguma coisa, mas espera aí, isso aí
O que quer dizer isso aqui? Quer dizer, você está se agarrando e aí maquiando. Mais do que na hora de falar como tratar, como lidar com isso, porque ninguém merece ser tóxico, mas todo mundo que está ao redor quer saber como se livrar, né? Eu acho importantíssimo que a gente possa agora tocar nesse ponto, né? Como lidar com isso, e eu falo o seguinte, por mais que você possa querer ajudar alguém, salvar alguém, você não vai conseguir. Então, essa pessoa tóxica é essa pessoa que eu falei de ajuda, né? E ela tem a vitimização, ela age de diversas maneiras, assim. E eu acho que é importante também, desculpa o termo, vai parecer grosseiro, não dá muita confiança também não para essa pessoa. Porque senão você fica muito ali, se envolve também, você né? se envolve, aí você fica mal, né? E a pessoa, ela já está naquele modo ali dela funcionar, você que fica mal. Então, eu acho importante, eu acho que essa compaixão, eu sempre falo que é importante para a gente ter pelo próximo. Sim. Mas, aonde você quer ir? É aí que você quer ficar? Então, você fica aí. Se você quiser ajuda... A hora que você quiser, né? Que foi aquilo que a gente tratou. Eu acho que você não pode recusar ajuda. E eu vejo isso como terapeuta. Eu, às vezes, estou ali, mas a pessoa não quer. Ela está fazendo aquela escolha de não querer naquele momento. E aí eu não posso fazer nada. Eu sei que... Não dá para forçar nada para toda a ferramenta que eu posso ter como psicólogo, ela não... simplesmente é completamente ineficaz, né? Então, eu acho que é importante. E aí, a dica que eu vou dar mesmo, eu acho que assim, se afasta de pessoas assim, gente. Né, viu? Tá pedindo ajuda, dá para você ajudar, beleza? Não dá, não adianta. Isso é uma pessoa, ela consegue realmente trazer o mal para outra. Né? Dentro da psicologia, a gente chama, muitas vezes, essa pessoa carrega um diagnóstico de borderline. Né? E o mundo... Borderline é a borda da linha, né? Quer dizer, ela está no limite ali de uma patologia mais séria. Né? E a gente entende que não pode fazer muita coisa mesmo, não. Então, essa coisa de fronteira é muito importante. Porque pessoas se envolvem demais, seja na família, seja com os amigos, e acabam narrando que eu fiquei muito mal, fui ajudar o outro e fiquei pior do que o outro. Como é que pode isso? Né? Como é que é mais fácil, né, a gente carregar uma pessoa para o mal do que puxar de volta para o bem, né? Porque eu acredito que a pessoa também tem que estar no limite. Ela também tem que estar ali vivendo o limite do poço, da vida, para dizer, agora eu quero mudar. Então, eu acho que precisa ter esse start. Todos nós precisamos disso. Né? A melhor forma para lidar com uma pessoa que é tóxica é você não dar a ela o poder que é seu. Entra na sua mente. A mente é sua. Não dê ao outro o poder que só compete a ti. Não dê. A melhor maneira para você lidar e conviver, porque muitas das vezes não é uma questão de escolha conviver com alguém assim. Às vezes você, por necessidade no trabalho, você convive com alguém assim. E a melhor arma que você tem é a sua mente. E é a única coisa que a pessoa não pode tocar, se você não deixar. A melhor forma de lidar com alguém assim é blindando a sua mente. O veneno só vai entrar se você deixar a pessoa entrar, mas o poder é seu. É só não dividir, não compartilhar essa autoridade. A autoridade é sua, então não delegue para o outro. É o caminho mais fácil. Nunca alimente o espírito de vítima da pessoa. Porque todo
tóxico, ele se vitimiza, como foi dito aqui. Coitadinho de mim, Coitadinho né? de mim. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito de usar nesse assunto, o paralítico do tanque de Betesda. A história conta que ele estava há 38 anos ali, que a Bíblia diz que toda vez que descia um anjo e movimentava as águas, o primeiro doente que se banhasse era curado. O paralítico decidiu, vou ficar aqui na beira do tanque, que é mais fácil. A hora que o anjo mexia na água, eu pulo lá. Mas aí, vamos pensar, não tinha só ele ali. Todo mundo sabia, o surdo tinha perna. Então, quando a água movia, o surdo chegava primeiro. Até o cego chegava primeiro, porque perna ele tinha. E escuta, né? Mas o paralítico não. Aí, quando chegou a vez do milagre, que Jesus chegou e perguntou para o paralítico, queres ficar curado? Ele foi contar a história triste dele para Jesus. Eu tô aqui há 38 anos e ninguém me ajuda. Toda vez que o anjo mexe as águas, não tem uma pessoa para me ajudar. Olha o espírito de vítima. É uma coisa... Aí, se Jesus deixa aquilo entrar na cabeça dele, ele ia falar, coitadinho, vou ficar aqui com você e vou te ajudar. Pronto, aí Jesus ia acabar com a carreira dele, esperando conseguir levar o pobre coitado do paralítico para o tanque quando a água se movesse. A disputa era grande. Jesus não estava ali querendo saber o problema dele. O problema dele, Jesus já sabia. Tu é paralítico, se você está aqui é porque tu quer cura, então eu tô te oferecendo. Quer ficar curado? Só diz sim ou não. Me diz qual é a sua intenção, que eu tenho alguma coisa para fazer por você. Então, nunca alimente essa vitimização, né, da pessoa, porque senão você acaba se envolvendo. Aí você fica, não, eu tenho que ficar do lado dele, tadinho. Eu tenho que ficar aqui bajulando ele. Sabe o que vai acontecer? Outras vezes o anjo vai movimentar as águas, outras pessoas vão pular na frente e você não vai conseguir ajudar ele e vai acabar se colocando na mesma condição. Então você precisa, tem como ajudar? Você quer? Quer. Então toma aqui. Se você não quer, querido, a vida segue. Se você quiser... Me liga, né? Adoro o hashtag Vida que Segue. Perfeito. Eu acho que é esse caminho que eu acredito também. Porque as pessoas chegam no consultório do psicólogo, né? Contam 1000 histórias tristes. Eu falo assim, todo mundo tem história triste. Né? Aí a pessoa tem que contar tudo aquilo para te vitimizar. E aí quando eu faço a pergunta, o que você quer? Mas com tudo isso que eu vivi, com tudo que é essa minha vida, eu não consigo fazer nada. E aí muda a história com assim, não, você pode. Você tem escolha de fazer. Agora, o que você quer fazer? Agora, infelizmente, a maioria das pessoas não querem fazer. Né? Isso é triste eu ter que admitir isso como psicóloga. Mas a maioria das pessoas não querem. Por quê? Elas não, e eu acredito muito nesse trabalho, que você acolhe e ao mesmo tempo frustra. Eu vou acolher se você quiser realmente fazer. Né? Vai ter dor, vai ter sofrimento. Estou aqui junto. Agora, não Toda quer. Toda mudança ocasiona uma certa dor. Agora, a pessoa não quer. A pessoa simplesmente quer passar, não sei, uma rampa, não sei. Ela quer evitar aquele lugar que todo mundo tem que passar, né? Então... A gente precisa entender que todo mundo tem uma agenda oculta. Todo mundo, pro bem ou pro mal. Uma pessoa, quando ela é tóxica, ela tem agenda oculta para fazer aquilo que ela está fazendo. O que ela planeja, né? Se torna a vida dela, né? Exatamente. Como, por exemplo, eu coloco o criticismo, por exemplo. Geralmente a pessoa tóxica, ela é muito crítica. Sim. Tudo que você faz, até de bom, se você divide alguma coisa boa, ela vai dar um jeito de menosprezar e diminuir aquilo ali. Então, eu sempre dou a dica de que aprenda a dar feedbacks. Primeiro que a gente sabe que a pessoa tóxica, ela está ali por uma escolha, mas também a gente tem que lembrar que foram situações da vida dela que levaram ela por esse caminho. Nunca esqueça da misericórdia. Meu lema de vida, eu divido isso com o outro agora, tá? Independente disso, eu nunca esqueço que eu tenho que ter misericórdia com o outro. Cada um carrega a sua miséria, a miséria do coração está em cada um. E assim, eu preciso ter compaixão com a miséria do outro, porque muitas das vezes foi o que foi incutido a ele. Ele não teve forças, não teve atitude para mudar aquilo ali. Beleza, isso não pode tirar de minha misericórdia, então também tem que ter esse equilíbrio, né? E eu sempre dou a dica do feedback, para você até confrontar o criticismo do tóxico. Ele é muito crítico, ele vai sempre diminuir aquilo, vai falar de maneira péssima. Quando você dá o feedback, você mostra que você é diferente que ele. Eu sempre dou a dica do feedback burger, né? Burger por causa do hambúrguer mesmo. Pão, carne, pão. Quando você for falar com alguém que é tóxico, até pontuar o comportamento dele, que não é salutar para o outro, você tem que seguir esse caminho. Elogia, pontua, elogia. Mostre o que ele tem de bom, faça-o enxergar o que ele não enxergou a vida inteira dele. Pontua o que ele está errando e termina forçando e reforçando aquilo que ele tem de bom. Legal. Para que aquilo fique na cabeça dele, porque isso é mente, tudo passa pela mente, a nossa mente rege a nossa vida, o nosso resultado é como ela falou. Eu tenho muito cliente cristão,
Eu tenho uma cliente cristã que ela tinha muita letargia na vida dela por conta da fé, que ela confrontava com a realidade de vida. E eu sempre digo, né, eu estudo muito, até porque eu tenho clientes muito variados, então tem que estudar muito para falar a língua do outro. Eu acredito nisso, a comunicação só é eficaz quando você fala a linguagem, né? E quando fala dessa citação, dessa parábola, eu acho que o mais lindo nisso tudo é como eu digo para os meus clientes, Jesus era o maior psicólogo dos psicólogos, era o coach dos coaches. Porque em todos os momentos, em todas as curas que ele realizou no Evangelho, ele sempre terminava dizendo, vai, a tua fé te curou. Ele nunca disse assim, eu tive pena de você, vim aqui e realizei um milagre para você. Ele falava assim, vai, porque você teve a atitude de pelo menos acreditar. Foi a primeira atitude que você teve. Então, ele provocava isso na pessoa. Exatamente. Então, o que ela falou me remeteu a essa lembrança, e por isso que eu saliento com isso. Então, primeiro ponto é atitude. Tenha misericórdia sempre pelo outro. Cada um carrega a sua miséria. Mas, sobretudo, tenha dignidade de dar um feedback para aquela pessoa. Por mais crítica, talvez, que ela seja. Apesar de que, desculpa, tem pessoas, desculpa, mas mesmo assim, ainda tem um nível de pessoas que mesmo que você faz isso, ela continua. Sim. Né? E aí é a escolha também. Então tem aquela pessoa que... Porque isso quando só ela não se pode dá fazer conta, a gente parar de tentar. Não, com certeza. Mas ao mesmo tempo tem a hora também de você... Estou falando isso, que conviver com isso é muito difícil. Então tem a hora que tem que parar mesmo. Né? Então, dá um tempo, né? Foi o que Jesus fez, ele cortou. Quando o paralítico começou a contar a história triste, não, tem 38 anos que eu estou aqui, quando a água movimenta, alguém vai na minha frente, eu falo, quer ficar curado? Levanta, toma a tua cama e anda. Ponto. Se você quiser, é assim que funciona. Se você não quiser, tchau, tô indo, vou ver se outro quer. Né? Porque se você ficar ali, não, tá bom, você é assim mesmo, é difícil mesmo. Sabe uma coisa interessante na minha terapia, às vezes? Né? Eu acho que nessa hora o cliente fica com raiva de mim mesmo. Tá, você já me convenceu que a sua vida não presta mesmo, tá tudo ruim, que possivelmente vai piorar. Não é isso que eu tô falando. Ele muda. Então, essa ideia também de inverter a história, psicologia, né? De você reversa, né? dar uma funcionada, entendeu? Mas, enfim, é difícil mesmo. Desculpe interromper.